Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura, notemos, antes de mais, o pequeno detalhe de apresentar duas referências bíblicas, um pouco um preciosismo exegético, sem grande interesse no lecionário, mas notar que qualquer das referências são bocados bastante cortados. Temos aqui, na primeira referência, o capítulo 3, 19 a 21, e depois 30 a 31. Isto na versão hebraica. Na versão grega, temos 17 a 18, é o mesmo texto. Depois o versículo 20, quer dizer que falta o versículo 19, e depois os versículos 28 e 29. Portanto, temos um texto bastante cortado, com várias lacunas, que é apresentado à leitura. Mas como se tratam de máximas, de provérbios, isso não se sente muito na leitura. Não é muito importante, digamos assim. Esta referência é a referência que está, que corresponde à nova tradução dos Capuchinhos. Portanto, quem quiser ir ver o texto na nova Bíblia dos Capuchinhos, veja esta referência. Antes de mais, destacar bem o filho. Dar uma certa ternura paterna de quem está a dar, um ancião que dá conselhos ao seu filho e que os dá sob a forma de uma sabedoria, de um ancião que transmite essa sabedoria a uma geração mais nova, filho. Destacar bem e dar essa ternura paterna a esta palavra. Depois, ler cada uma das sentenças como se fossem provérbios que são, não é? E lidos à maneira dos paralelismos semitas, enfatizando este e aqui este porque, na realidade pode ser também um i. Em todas as tuas obras procede com humildade. Fica em suspenso e serás mais estimado do que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te. E encontrarás graça diante do Senhor. Aqui falta o versículo indicado aqui, o versículo 19. O versículo 19, que no fundo acentua quer a ideia do versículo 18, quer a ideia do versículo 20. Portanto, por isso o tiraram, seria quase uma redundância. Nesta primeira parte, temos a ideia da humildade, que está em cada um dos provérbios. Depois, esta acentuação da desgraça do soberbo, a falta de humildade. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. E este porque podia ser perfeitamente um i. A graça do soberbo não tem cura, e a árvore da maldade criou neles raízes. Portanto, todas as frases são construídas da mesma maneira. Aqui é um provérbio que não é muito fácil de ler, porque temos aqui duas palavras sábio, mas são coisas diferentes. Referem-se a coisas diferentes. O coração do sábio, daquele que procura a sabedoria, compreende as máximas do sábio. São dois sábios diferentes. O sábio que estuda e o sábio que escreveu aquilo que é estudado. Portanto, seria bom que ao ler, não é muito fácil de fazer isso, mas dar um tom diferente a cada um destes sábios. O coração do sábio compreende as máximas do sábio. Portanto, o coração do sábio compreende, no fundo, os provérbios, aquilo que nós lemos na leitura. E o ouvido atento alegra-se com a sabedoria que é também
os propósitos do sábio, os provérbios. Portanto, aqui é um paralelismo que repete praticamente a mesma ideia. O coração do sábio compreende as máximas do sábio e o ouvido atento. Salientar um bocadinho essa atenção do ouvido. Alegra-se com a sabedoria. Nesta leitura também temos uma pequena particularidade na referência. Faltam os versículos 20 e 21 do capítulo 12 e também o versículo 24 é só lido na sua primeira parte. Por isso está aqui, este A aqui é indicado. Portanto, falta um bocadinho do versículo 24. O que falta é algo que acrescenta aqui e acrescenta aqui. Quando fala de Sião e quando fala do Sinai. Não é retirado grande coisa, é tornada a leitura mais breve. Aqui o que é retirado é referência ao sangue da expressão e a sua referência ao sangue de Abel. Podia perfeitamente estar aqui, não há razão nenhuma, mas pronto, quem fez o lecionário optou por amputar o versículo 24 da sua parte B, para tornar um bocadinho mais curta a leitura. E aqui também acentua a visão terrível do espetáculo do Sinai. Mas também podia estar aqui, são 2 versículos, mas pronto, por um cuidado de abreviar as leituras, tiraram-se estes versículos, portanto o versículo 20 e 21 e a segunda parte do versículo 24. Marcar bem a dualidade na leitura. Vós não vos aproximastes, vós aproximaste-vos. Portanto, irmãos, vós não vos aproximastes. Portanto, tem aqui esta parte toda, uma boa pausa aqui. E depois, vós aproximaste-vos. Portanto, marcar bem as 2 partes. E marcar com o Monte Sinai, o Monte Sião. O Monte Sinai e o Monte Sião. Portanto, ler bem, quer o Sinai, quer o Sião, para dar bem o sentido da diferença. Não é? Às vezes, Sinai e Sião se forem ditos depressa, até podem parecer iguais. Aqui, a leitura está baseada na diferença entre um e outro. Depois, ao ler bem o caráter diferente de Sião e do Sinai. O fogo ardente, a nuvem escura, trevas densas, tempestade, som da trombeta, voz tão retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Portanto, o aspecto terrível e sensível, uma realidade sensível do Sinai. Sonora, terrível, essa visão de um espetáculo terrível. Monte Sião não, é uma realidade que não é sensível. Portanto, fala-se a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, portanto, uma realidade espiritual. Os anjos, uma assembleia no céu, etc. Portanto, ler a primeira parte, para fazer uma boa leitura, com essa acentuação do terrível, do aspecto visual e sonoro da visão do Sinai, e depois o aspecto subtil, espiritual do Monte Sião, para mostrar as 2 realidades, a realidade terrena, sensível, e a realidade espiritual, celeste, que é descrita na segunda parte. E se a leitura for bem preparada, essa diferença pode ser feita na leitura de cada uma das partes.